Então, acho que agora vamos continuar, certo? São 5 horas, vamos mais um pouco. Eu gostaria, nós somos um grupo que planejamos esse momento, então o primeiro bloco de comentários ou perguntas eu vou disponibilizar para as estudantes, pesquisadoras e bolsistas do nosso programa, caso elas queiram, se sintam à vontade para falar, tá bom? E para a professora Cláudia também. Eu vou evitar perguntar, comentar o máximo possível, porque a tarde é de vocês. Eu queria deixar registrado, Ana, aí para todos que estão, o seguinte, inclusive você pode disponibilizar, essa apresentação vai ficar disponibilizada, eu posso enviar, não tem problema, e dizer que, na verdade, o texto que, digamos, embasa, exatamente, você está mostrando que embasa essa nossa discussão de hoje, ela foi publicada nesse livro História Pública em Debate. Exatamente. É uma publicação, História Pública em Debate, Patrimônio, Educação e Mediações do Passado. É um trabalho, uma coletânea de artigos, organizado pela professora Juniele Rabelo e pela professora Sônia Menezes, que é professora, nossa amiga lá da URCA, da Regional do Cariri, aqui no Ceará, tá bom? Professor Ricardo, eu já informei a todos que não só a gravação dessa conversa, como também o seu texto, vai estar nós vamos disponibilizar na segunda-feira no site do Laboratório de Ensino. Já coloquei o site no chat, está todo mundo sabendo. Então, vamos lá. Ana Carla? Pois não, Céu? Não, só para dizer que eu anotei as perguntas que algumas pessoas fizeram ao longo da apresentação do professor. Aí, depois que os bolsistas no hospital do PAIP falar, eu leio. E aí, também, quem quiser fazer perguntas depois, porque tem algumas pessoas falando que querem se inscrever, eu posso também anotar o nome e vou falando, tá bom? Tá bom, sim. Ana Carla, seria possível, talvez, agrupar, talvez tenha um... Sim. E agrupar, porque isso agiliza também, né? E acho que também tem horário, né? Horário que todos também, algumas pessoas já estão saindo do chat, né? Então, seria com certeza. Então, eu vou abrir agora para um primeiro grupo, e a Maria do Céu tenta organizar aí as perguntas que são semelhantes, né, para blocos, para juntar as questões iguais, parecidas em blocos. Vamos lá. Então, eu pergunto se Laís ou Júlia gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta. Nós estudamos esse texto e tá aí, tá aberto para vocês, assim como para a professora Cláudia, caso ela queira perguntar alguma coisa, Daniele ou Samuel, se manifestem, tá? Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Sim, Júlia. Certo. Boa tarde, meu nome é Júlia, né? Como a Ana Carla falou, eu sou voluntária no LEA, né? Da PAIP. E eu achei extremamente interessante quando o professor começou a falar sobre a relação das pessoas com esses monumentos públicos, né? Que a gente tem, né? E a minha pergunta, no caso, seria, né? A relação de quem é representado nesses monumentos, né? Então, como a gente vê, o senhor falou um pouco sobre como a gente tem um distanciamento entre essas estátuas, né? Muitas vezes a gente não conhece quem está representado ali, né? E eu queria também saber um pouco sobre a relação de como as minorias étnicas brasileiras elas estão sendo representadas, né? Porque estátuas de negros, de indígenas, né? Então, saber um pouco a situação disso no Brasil. Obrigada, Júlia. Vou passar a palavra para a Laís. Boa tarde, Laís. Oi, boa tarde, gente. Primeiramente, agradecer a fala do professor, que foi incrível. E eu queria fazer uma pergunta exatamente relacionada àquele vídeo que o senhor passou durante a apresentação, porque, como o senhor pontuou no início, né, esses monumentos, eles constroem uma narrativa, muitas vezes traumáticas, né? E se tem sempre uma disputa simbólica diante desses monumentos. Então, eu queria entender, e queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito, sobre essa questão das derrubadas, essa tira, não tira, ou a recolocação em outro ambiente que venha construir uma narrativa crítica a respeito desses monumentos. Eu queria muito que o senhor falasse sobre essa questão dos apagamentos e como se pode fazer isso nessa questão de derruba ou não derruba, tira ou não tira, que está sendo
Obrigada, Cláudia. Vamos lá. Nada, que isso. Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas, novamente, aos que chegaram depois. Os meus agradecimentos ao professor Ricardo Uriá, com a sua exposição tão brilhante, que nos contempla nessa tarde, e nos instiga, dentre outros motivos, porque é um tema extremamente atual. Né? Nós estamos vivenciando a problemática sobre a simbologia dos monumentos. Né? Então, nesse momento, eu percebo que está em andamento uma construção de novos paradigmas, que poderiam já serem construídos anteriormente, mas eles estão se abrindo para um debate. Né? Nessa história viva, nos movimentos que estão acontecendo nesse momento, sobre a derrubada dos monumentos, é o momento de que a gente observa que dentro do campo historiográfico, patrimonial, artístico, não é consensual. Né? Existem divergências de posicionamento sobre a relevância do momento político, mas também há defesas, né, sobre a manutenção desses monumentos, dessas estátuas que estão aí. É um debate vivo, não se esgota agora, não tenha dúvidas, mas é isso mesmo que Laís está colocando, né? Como que nós podemos nos posicionar, percebendo as criticidades acadêmicas, científicas do momento, e a extrema relevância política de ressignificar e de destruir as simbologias que estão contidas, né? Estão nessa construção de uma ideia de nação, de uma ideia de sociedade, de uma ideia de povo. No mais, é só mesmo agradecimento. Obrigada. Obrigado também. Pronto, eu acho que estou entendendo que esse é um primeiro bloco, professor. Você está respondendo, exatamente. O senhor responde brevemente, porque é óbvio que nós estamos compartilhando as dúvidas, né? Compartilhando dúvidas para eu acho assim que mais adiante pensarmos, né? A Cláudia colocou uma coisa muito pertinente, vou começar até pela discussão que ela colocou, mas eu anotei as outras duas perguntas, é um tema, eu fiz questão de mostrar a pertinência e a atualidade do tema, né, da questão relacionada aos monumentos históricos, que não é de agora, né, e para se ter uma ideia que não é de agora, né, a primeira estátua equestre a que eu me referi, que foi construída em homenagem aos 40 anos, né, da independência do Brasil, certo? A estátua equestre de Dom Pedro I, ela foi objeto, já na inauguração, de questionamentos, certo? Por que evocar a memória? Olha só, isso já nos anos 60 do século XIX, quando o Brasil já estava, digamos assim, com uma certa estabilidade no regime monárquico. Nessa época, já sobre a gestão de Dom Pedro II. Por que evocar Dom Pedro I e não evocar outro personagem, né, da nossa história? E, quando veio a República, uma das primeiras coisas que o movimento republicano queria era exatamente demolir a estátua equestre de Dom Pedro I, localizada na antiga Praça da Constituição. Não conseguiram. Houve toda uma reação também, o monumento ainda está lá, inclusive é tombado, mas eles conseguiram um feito, o que vai demonstrar realmente uma certa conflito de memórias em um mesmo território. A praça passa a se chamar Praça Tiradentes, mas o monumento que está no centro é o monumento a Dom Pedro I. Certo? É um conflito que eu chamo de memórias. Por que eles fizeram questão de colocar o nome de Praça Tiradentes, o movimento republicano? Porque nesse local, supostamente, foi o local onde Tiradentes foi enforcado. O chamado antigo Largo do Rossio, certo? Que depois passa a se chamar Praça da Constituição, porque a estátua equestre evoca também Dom Pedro I, acenando com a Constituição, que foi outorgada por ele, né, em 1824, e o movimento republicano queria apagar essa memória. Né? A forma que eles encontraram foi exatamente tentar rebatizar, né, a praça, e que se passou a se chamar Praça Tiradentes. No entanto, a estátua que lá permanece homenageia o herói, né, o nosso herói Dom Pedro I, digamos assim, responsável pelo ato da proclamação da independência. E também
respondendo também as outras duas perguntas, no sentido de esclarecer, eu gostaria de citar a frase do filósofo da história, o Walter Benjamin, que diz o seguinte, que todo monumento de cultura é um monumento de barbárie, certo? Então, ao edificar um monumento que exalta um determinado personagem histórico, né, no caso, vou tomar novamente o exemplo da estátua equestre de Dom Pedro I, é um monumento belíssimo. Ele foi feito, fundido na França, em Paris. As peças vieram de navio, foram feitas pelo escultor Louis Rocher, mas na base do monumento não há nenhuma representação ligada ao segmento afro-brasileiro. Apenas o indígena é representado. E é representado como parte integrante da natureza, porque é uma evocação dos rios que formam a nossa hidrografia nacional. Então, vocês veem que há um silenciamento, né, Laís? Um silenciamento já em determinados monumentos históricos em relação a outras minorias, a outros segmentos que contribuíram para a nossa identidade nacional. E você pergunta, Laís, acerca da remoção, da derrubada, da destruição dos monumentos, né? A partir do vídeo que eu fiz questão de situar, né? A minha posição, certo? A Cláudia também falou, há posições as mais divergentes. Uns que concordam, digamos assim, com essa iconoclastia de sair realmente derrubando os monumentos, né? Eu acho que eles devem ser ressignificados, certo? Eu defendo que a memória é um campo conflituoso, as memórias estão em disputa no espaço urbano, e que, por conseguinte, nós devemos também ocupar as praças com outros monumentos, ou até com antimonumentos, que denunciem a violência do Estado em relação à escravidão, em relação ao regime de exceção de 64 e outros momentos traumáticos da história do Brasil. Nesse sentido, eu gostaria de também colocar a discussão de alguns exemplos que ocorreram em outros países, né? Que não foi do caso de remoção das estátuas. Uns advogam remover essas estátuas, como talvez vai ser o caso de Bristol. O prefeito já sinalizou que a estátua ela foi resgatada do rio e vai ser levada para um museu, né, local. Outros países, como foi o caso da Hungria, eles criaram um parque. A Hungria foi um país, né, ligado ao sistema socialista, e quando houve a derrocada do socialismo real na Hungria, eles resolveram remover as estátuas e os monumentos que evocavam símbolos do Partido Comunista, estátuas de Lenin, de Trotsky, enfim, de outros, e levaram para um parque, certo? E esse parque se chama Memento Park, eu não conheço, mas sei referências que existem na cidade de Budapeste, eles não destruíram, certo? E levaram essas esculturas públicas para um espaço específico. É uma forma também de não destruir, né, esses monumentos, essas estátuas que estão aí. Mas quero afirmar que não vejo como vandalismo a atitude daqueles que querem, digamos, se verem representados e que contestam esses monumentos históricos, certo? Não vejo isso como vandalismo, de forma nenhuma. É um movimento legítimo, né, de afirmação, de luta, de resistência dessas minorias étnicas que, infelizmente, não tiveram, no decorrer da história do Brasil, uma representação ao nível da narrativa visual, que nós estamos trabalhando hoje aqui, nas nossas cidades, né? E quero levar mais ainda, lembrar que não se trata apenas dos monumentos, das estátuas. Os nomes das nossas avenidas, ruas, escolas, que exaltam figuras, inclusive ligadas ao regime militar. Nós temos em São Paulo um movimento, né, inclusive para substituir o nome de ruas. Tem rua que homenageia ditador, né? Aqui nós temos, aqui em Brasília, a ponte Costa e Silva,
né, que já tentaram substituir para Onestino Guimarães, que é o nome de um líder estudantil que foi preso, torturado e considerado desaparecido pela ditadura militar, e que, no entanto, não foi possível. Ainda persiste o nome anterior, que evoca um ditador. A ponte ainda continua com a denominação Costa e Silva. A ponte Rio-Niterói, que liga a cidade de Rio a Niterói, é também denominada Ponte Costa e Silva. Né? Muitas pessoas chamam Ponte Rio-Niterói, mas o nome oficial é Ponte Costa e Silva. Então, é um outro trabalho que nós devemos fazer junto à comunidade local, né, para tentar ver se nós conseguimos mudar, né, a denominação dessas escolas, desses logradouros públicos de ruas e avenidas que evocam torturadores, ditadores e outras pessoas que contribuíram para esse regime de exceção. Muito bem. Últimas respostas, professor. Eu vou, então, passar a palavra para a Cel, que vai repassar para você algumas questões aí dos nossos convidados. E aí, se por acaso o senhor achar que já respondeu, você fala, vai dar tempo a gente... Eu já, inclusive, encerrei as inscrições e tal, comentário, porque senão vamos ficar aqui até 7 horas da noite. Mas eu já te pergunto uma coisa, professor, eu posso disponibilizar o seu e-mail, ou o senhor tem algum contato? Tudo bem, pode, inclusive, disponibilizar o e-mail. Ricardo, tudo junto, ponto, Oriá, sem acento, @gmail.com. É um prazer também de dialogar com alguém que queira também, né? Alguma indicação, alguma... jricardo.oriá@gmail.com. Beleza. Eu estou me lembrando, enquanto você anota aí, remetindo a uma das primeiras perguntas, em relação à representação das minorias em monumentos, né? Nós temos aí no Ceará uma coisa que eu acho até interessante, que é uma nova tipologia, né, de monumento, que são as estátuas sedestres, que ficam no chão. Né? Nós temos no Centro Cultural Dragão do Mar uma estátua do Dragão do Mar, né? Que é um líder popular ligado à luta pelo movimento abolicionista. Nós temos também uma figura da cultura, o Patativa do Assaré, né? Está lá no Centro Cultural Dragão do Mar. Hoje em dia, há muitos monumentos, estátuas, que estão sendo construídas dessa forma, como uma forma de interagir melhor com a população. Né? É uma forma também de a população ficar mais se apropriando daquela estátua como um monumento, né? Proteger aquele monumento, né? A própria comunidade, né? Ao invés de pichar, de destruir, de tirar peças, né? Porque no Rio de Janeiro já tem ocorrido muito. A cidade do Rio de Janeiro é a cidade que tem o maior número de monumentos e estátuas equestres do país. Isso se deve ao fato de que ela foi capital durante muito tempo do país, né? E havia, desde aquele início do século, final do século XIX, meio do século XX, toda aquela tentativa, todos nós sabemos, como historiadores, de embelezar a capital nos moldes da Belle Époque francesa, né? Era fazer uma Paris nos trópicos. E fazer uma Paris nos trópicos significava embelezar. Então, eram construídos jardins, boulevards, e, logicamente, com isso veio também essa ideia de se construir várias estátuas e monumentos que evocam personagens de nossa história. Pronto, eu falo demais. Então, vamos lá. Quem não fala? Celso, por favor. Oi, pronto. Eu tenho 6 perguntas, aliás, são 5 perguntas e uma indicação de bibliografia, e tenho também 6 inscrições. Então, eu faço todas as perguntas, professor, o senhor quer que divida em 2 blocos? Faço todas as perguntas. Certo. A primeira pergunta é da Liesli. Eu estou ouvindo a minha própria voz, pessoal. Eu não sei o que está acontecendo. Não estão me ouvindo, não? Não, eu estava ouvindo a minha própria voz. Eu estou ouvindo a minha própria voz. Pronto. Não, continua. Enfim, eu vou fazer a pergunta.
A Liese lhe perguntou assim: a construção do monumento estatuário ao Almirante Negro foi idealizada e realizada por quem? O Gabriel perguntou assim: professor, o senhor poderia indicar bibliografia sobre essa temática do antimonumento? Uma indicação de bibliografia. A Evelinha, ela perguntou: professor Ricardo, por favor, eu gostaria que você explorasse essa ideia de revisionismo em relação aos monumentos. E como seria hoje essa pedagogia da nação? A Adriana perguntou: podemos dizer que essa ideia do antimonumento está relacionada aos movimentos sociais ao final do século XX? E o Alex, ele disse que tinha 2 perguntas, né? Uma ele fez aqui, a outra ele vai fazer na inscrição, porque ele também se inscreveu. A pergunta dele foi: a ruína ou depredação de um monumento pode ser considerada um antimonumento? Ou o antimonumento precisa ser criado com essa intenção? E a Liesli perguntou novamente: o professor tem conhecimento de algum cartão postal do monumento ao general Tibúrcio de Fortaleza? Pronto, foram essas as perguntas. Tudo bem, vamos lá. Deu para anotar, professor? Deu para anotar. Certo. Desliga o microfone, certo. Pronto, posso começar? Em relação à indicação bibliográfica, certo? Da noção de antimonumento, quem trabalha com essa noção de antimonumento é um teórico literário, professor da Unicamp, o Márcio Seligman. Ele é de origem judia, e se você colocar antimonumento no Google, certo? Vai aparecer vários textos dele. Mas também, fazendo propaganda aqui do outro livro, o História, Memória e Direitos, esse livro ele foi lançado no final do ano passado, certo? Foi resultado de um seminário realizado na Universidade Regional do Cariri, a URCA. E eu tenho um texto que fala sobre o direito à memória, certo? Como direito fundamental. E é onde eu trabalho essa noção também de antimonumento, mostrando alguns antimonumentos, como esse primeiro que eu abordei, o monumento que existe em Recife, o monumento Tortura Nunca Mais. Ainda na esteira do antimonumento, o antimonumento ele surge por volta do contexto da Guerra Fria. Ele surge exatamente para se contrapor ao negacionismo que havia em relação, sobretudo, ao Holocausto. Os primeiros antimonumentos são construídos também na Europa. Muitos deles são esculturas efêmeras, né, que não existem mais. E como uma forma de denúncia, né, dessa violação dos direitos humanos, da própria violência do Estado contra determinadas minorias. Aí a outra pergunta também se refere a que tipo de pedagogia nós podemos pensar hoje, enquanto profissionais da história, em relação aos monumentos, né? Eu acho que a gente tem que passar daquela visão tradicional de uma pedagogia do civismo, né, de exaltação dos heróis, da pátria, do fortalecimento da identidade nacional, para uma pedagogia da diversidade. Eu chamo sempre isso. A pedagogia que tenta trabalhar com uma memória plural, sobretudo no Brasil como o nosso, né, que é um país de marcante diversidade cultural, né? Então, essa mudança de postura é importante que se faça, né? Não mais a pedagogia voltada para formar um cidadão obediente, patriota, né, que exalte a figura somente do Estado, mas aquele cidadão, né, que, sobretudo, se reconheça nesses monumentos, que ajude também na preservação dessa memória, né, na difusão dessa memória, porque uma das discussões que eu faço nesse texto do livro é que o direito à memória não é apenas o direito de ter acesso, né, aos bens culturais que sejam reveladores da nossa identidade, do nosso passado, mas também nós temos o dever, né, de preservar, né, esses diferentes bens culturais que fazem parte da nossa história. Eu acho que deu aí alguma coisa que ficou faltando, porque eu consegui. Sim, a questão da ruína, né? Falar aqui da ruína, né? Eu acho que a ruína ela é uma representação muito forte, certo? Integra como bem cultural o nosso patrimônio,
mas ela não pode ser confundida com um antimonumento. Se você pegar o conceito de antimonumento, ele é um monumento intencional. Ele é criado para denunciar a violência do Estado, a violência de determinados setores contra outras minorias. Citando um exemplo bem contemporâneo, está sendo discutido agora, em Minas, na região de Brumadinho, a construção de um antimonumento às vítimas de Brumadinho. Esse é um exemplo típico de um antimonumento, porque vai denunciar exatamente o descaso do Estado, né, em relação a uma política ambiental desastrosa que levou à morte de várias pessoas. Tomando o paradigma agora atual, eu acho que um antimonumento que se poderia fazer, né, seria o monumento das vítimas da Covid-19. Né? Monumento, isso é muito comum nos Estados Unidos, eles chamam de memoriais. Os memoriais ligados ao Holocausto, ligados aos ex-combatentes da Guerra do Vietnã, certo? Mas que poderia ser feito um antimonumento para denunciar o descaso desse desgoverno, né, em relação a uma falta de assistência, né, e de negação. Aí entra a questão do negacionismo. Esse governo está sendo o governo do negacionismo, seja o negacionismo em relação à própria história, ao nosso passado recente, agora em relação à escravatura, né? Recentemente, o presidente da Fundação Cultural Palmares tirou do ar, né, a biografia de Zumbi dos Palmares, é uma forma de negar esse nosso passado escravocrata, e também negacionismo científico, né? Quando você diz que se trata apenas de uma gripezinha, você está ignorando o conhecimento científico produzido pelas autoridades médicas e pela universidade. Então fica aqui com a ideia, né, quem sabe futuramente, um antimonumento em prol, né, das vítimas da Covid-19. Pronto, aí agora a gente passa para os inscritos, certo? Temos 6 inscrições. Eu faço 2 blocos de 3, ou também pode ser, né? 2 blocos de 3. As 3 primeiras perguntas serão feitas pelo professor Daniel Camussa, depois pelo Emílio Fernandes e depois pelo Gabriel Valença. Professor Daniel Camussa, pode ficar à vontade. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Olá, Auriá, tudo bem? Sempre bom ouvi-lo. Sempre bom esses aprendizados todos que nós temos formativo. O que eu queria chamar a atenção é uma fala muito importante que você destacou acerca dos embates da memória. E eu queria pensar um pouco sobre isso dentro da questão da virtualização do mundo que nós estamos perpassando, ainda mais agora em tempos da pandemia, na qual os processos de virtualização se intensificaram. A pergunta é como pensar, que perspectivas, de que maneiras nós podemos entender e refletir sobre os monumentos, né, que são objetos, literalmente, são materiais, no mundo que se propõe cada vez mais imaterial. Que perspectivas poderiam ser abordadas? O próximo a fazer a pergunta é o Emílio Fernandes. Ele ainda está aqui? Sim. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos professores do Prof. História, os colegas, enfim, a todos. Boa tarde, professor Iá, também. Parabéns aí pelo... Obrigado. Tão elucidativo, né? E eu tenho uma dúvida, professor, que eu queria tirar. O senhor falou do José Murilo de Carvalho, eu me lembrei do Formação das Almas, e lá me chamou a atenção uma questão que ele enfatizou sobre o atual hino nacional, que na época a República, recém-criada República, queria como é que se fala, uma criação de um novo hino, né? Já que não tinha um hino nacional bem definido, eles queriam promover um concurso para a escolha de um hino nacional. E o José Murilo enfatizou que
os populares que estavam presentes, muitos praças, inclusive, do Exército, não queriam um novo hino, eles queriam manter, por uma questão de emocional, né, a música do Francisco Manuel da Silva, que era o hino antigo, né, que teve vários significados, né, esse hino. E aí eu me lembrei dessa questão e eu queria trazer para essa questão do monumento. Na questão do monumento, existe algum monumento de iniciativa popular, não de apelo popular, mas assim, de iniciativa, ou sempre esses monumentos partem do poder instituído, seja ele legislativo ou executivo? Essa é a dúvida. A próxima pergunta é do Gabriel Valença. Aí a gente encerra esse primeiro bloco, o professor responde, depois eu falo dos outros 3 inscritos. Gabriel Valença, ele está aqui ainda? Oi, eu estou aqui. Olá, boa tarde. Eu sou aluno do Prof. História da UFPE. Parabéns, professor, pela exposição. O senhor contemplou muitos aspectos do que eu pesquisava em relação ao Instituto Histórico de Pernambuco, em relação à monumentalização. Mas a minha questão é relacionada a um estalo que eu tive durante a sua discussão com um processo que a gente está vivendo aqui em Pernambuco, em que se está tendo a iniciativa de se criar um circuito turístico para os engenhos de açúcar, os antigos engenhos de açúcar que existem na zona da mata de Pernambuco, né? E esse circuito turístico, ele inclui a visitação não só dos espaços, mas também a possibilidade de você dormir nesses espaços para vivenciar como se fosse um dia como senhor de engenho. E há toda uma construção de pompa, né, de que o senhor de engenho vivia no luxo, e a gente que trabalha com a história sabe que não era assim. E nesses espaços não há qualquer tipo de menção às senzalas, à vida dos escravos e como era a relação dentro da Casa Grande. Então, a minha pergunta é, como é que a gente conseguiria problematizar esse tipo de iniciativa, que é uma iniciativa da Secretaria de Turismo do governo de Pernambuco, no contexto dessa guerra de narrativas, e, se possível, como é que a gente poderia trabalhar esse turismo para que haja também uma conscientização de que não existe um romanceamento da condição do senhor de engenho, né? Mas que foi uma relação de dominação e de poder que existia na época colonial. Essa é a minha pergunta. Responder, professor. Tudo bem, vamos lá. A primeira pergunta do Daniel dá uma tese de doutorado, viu, Daniel? Eu não saberia te dizer essa questão dos monumentos no contexto dessa realidade virtual, mas que a gente tem que aprofundar é uma discussão que eu acho que está começando agora, sobretudo que a gente está ficando muito tempo confinado por conta do isolamento social, e, ao mesmo tempo, ter essa questão da cultura digital, que eu ainda sou muito analógico, eu tenho uma certa dificuldade de ver essa questão da virtualização, mas que é algo que merece ser objeto de estudo, sobretudo porque as redes sociais, elas estão servindo muito, aliás, estão fazendo um desserviço, né? Porque muitas vezes, ao veicular essas fake news, essas fake news, elas tendem a levar para o campo do negacionismo histórico, certo? É o caso que muitas fake news em relação à questão da escravidão no Brasil, em relação ao nosso passado histórico recente de repressão, de tortura. Em relação a essa questão do virtual, e evocando ao movimento das Vidas Negras Importam, e a remoção da estátua em Bristol, o Banksy criou uma... Não sei se vocês viram, é bem interessante, se você botar a alegoria Banksy, o monumento Banksy, ele considerou que, ao invés de remover a estátua seria feita uma nova reapropriação com pessoas tentando retirá-la, certo? E que isso causaria muito mais um impacto visual.
as pessoas estão tentando retirar esse monumento. Por que estão tentando tirar esse monumento? É uma forma de fazer uma nova releitura em relação àquele monumento. Em relação ao Emílio, você lembrou muito bem a questão relacionada ao hino, né? O hino também é um lugar de memória e muito bem tratada no livro do Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho. Aí você pergunta em relação à autoria dos monumentos. Geralmente, a grande maioria dos monumentos históricos que povoam nossas praças públicas, elas foram iniciativa do poder público. Agora, era interessante que, às vezes, o movimento partia da sociedade civil. Vou citar um caso no Ceará. Em 1929, né, o Sindicato dos Jornalistas, a Associação Cearense de Imprensa, a ACI, famosa ACI, ela faz um movimento de subscrição pública, popular, nos jornais, para a construção de um monumento ao José de Alencar. Porque em 1929 comemorava-se o centenário de nascimento de José de Alencar. Esse monumento foi construído, o governo encampou, mas houve uma mobilização de um segmento nacional, que são os escritores, jornalistas, que queriam homenagear, né, fazer uma homenagem ao seu escritor maior, José de Alencar. E esse monumento está lá na Praça José de Alencar, é um monumento estilo Art Deco, né, fica no centro da praça, quase em frente ao Teatro José de Alencar. Então, às vezes, o monumento, a parte de algum segmento... Ajuda aqui, desce aqui para ajudar. Aqui na cozinha, Cauê. Aí, eu acho que o Átila está com o microfone ativo. Átila, desliga o microfone, por favor. Oi, Átila, por gentileza. Ana Carla, você também pode desligar o microfone das pessoas, viu? Você... Tá, então, muito bem. Você também pode fazer isso. Ok, ele já desligou. Pode continuar, pronto. Então, retomando, você tem esse exemplo no Ceará, mas o próprio monumento a Zumbi dos Palmares, ele parte como uma iniciativa do movimento negro organizado no Rio de Janeiro. O movimento negro organizado, na hora, é tanta informação, o movimento negro organizado leva essa demanda, certo? E o Darcy Ribeiro, que na época era vice-governador do Rio de Janeiro, na primeira gestão do Brizola, encampa essa ideia, certo? Graças à liderança, né, do antropólogo, vice-governador do estado do Rio de Janeiro, ele encampa uma demanda do movimento negro organizado, né? Então, você vê que há também algumas demandas por parte de alguns segmentos que vão, junto ao poder público, reivindicar, né, a construção de um determinado símbolo, uma estátua, um monumento, um busto, uma placa, né, que evoque um determinado personagem ou fato da história. A última pergunta do Gabriel é bastante preocupante essa discussão, estou vendo aqui o Gil, que está aqui, essa discussão é uma discussão que nós vamos ter que nos debruçar, quem trabalha com política de preservação do patrimônio histórico. Vocês estão acompanhando, né, o desmonte institucional que está sendo feito no IPHAN, né, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN agora está atrelado ao Ministério do Turismo, e eles estão com um projeto que visa exatamente ocupar as antigas fortalezas, os antigos fortes, transformar em hotéis, pousadas, enfim, dar um novo uso social a esses bens que são tombados. Isso é muito perigoso, certo? Porque o patrimônio é de todos. E a gente tem que pensar no turismo que não seja um turismo predatório. Tem que pensar no turismo que seja sustentável. E em relação ao que você está falando, Gabriel, desse circuito turístico em relação aos engenhos, né, às casas grandes em Pernambuco, algo semelhante ocorreu em Vassouras, na região do Roteiro do Café, no Rio de Janeiro.
e que deu um problema seríssimo, legal, porque uma das fazendas que faziam esse trabalho de visitação turística obrigou, certo, a uma das proprietárias, que as empregadas se vestissem como negras. E isso causou uma celeuma e foi motivo de ação do Ministério Público ordenando, né, a retirada dessa teatralização da história, né, e implicando até numa postura racista, né, de obrigar os empregados daquela fazenda de café, né, a reviverem, né, você falou, a romantizarem esse passado colonial, negando, né, a própria tortura, sofrimento, a que a escravidão submeteu os negros em nosso país. Então, é preciso que haja uma intervenção forte da parte dos historiadores locais, no sentido de tentar reverter essa visão da Secretaria de Turismo de Pernambuco, de fazer um circuito turístico, né, onde apenas mostra um lado da história, que é a Casa Grande, né, e omite a senzala, omite o pelourinho, omite a tortura, o quilombo, né? Porque se existia Casa Grande, também existia quilombo, existia fuga, existia, né, outras formas de luta e resistência, que devem também ser incluídas nesse roteiro turístico. Perfeito, professor. Vai, Cel. Pronto, agora, né? Isso, as últimas 3 inscrições é do Alex, do Fernando Vasconcelo e do professor Antônio Gilberto. Certo? Então, o Alex pode fazer a sua pergunta. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Pedi a palavra porque eu tenho uma questão que eu queria contextualizar antes. Primeiro, dizer que já li o Ricardo Aguiar há um tempo. Na verdade, desde o texto lá do simpósio da ANPU de 2005, né, era Construindo Outras Memórias, Patrimônio Material e Diversidade Cultural. E aí hoje é uma questão de não só estar de frente a um colega, mas também eu sou fã. E aí quando você é fã, você tende a ter uma rasgação de seda ao falar com alguém que você admira, mas eu vou tentar evitar isso e ir direto para a pergunta, né? Enfim, uma das questões, ou talvez a questão que eu queria colocar, que precisa ser contextualizada, é uma que eu sempre coloco quando eu tento falar de memória e patrimônio, né? Até porque eu ainda não cheguei a uma resposta que me satisfizesse quanto a isso. Existe certamente, né, quando se fala em memória e patrimônio, mais de uma maneira de trabalhar com a memória e os símbolos de cultura, né? Tanto material quanto imaterial. Mas o IPHAN, no final do século passado, né, tentou se apropriar de um termo em inglês, que é Heritage Education, que em uma tradução livre seria educação de herança, né? Mas que o IPHAN traduziu como educação patrimonial, né? O que não abrange o pensamento em inglês do conceito e do termo de Heritage Education no todo, né? Talvez tentando corrigir isso, houve nos anos mais recentes uma série de publicações e discussões em função da incorporação e valorização do conceito de cultura imaterial. Mas essa imaterialidade que é proposto institucionalmente pelos órgãos do Ministério da Cultura também é limitada, né? Não engloba toda a potencialidade do termo de herança material, como o Giovanni Levi trabalhou lá no livro Herança Imaterial, né? Então, a questão é, precisamos ficar limitados aos conceitos incompletos que permeiam a discussão brasileira de patrimônio e como escapar desses conceitos que já são, né, engessados pelo IPHAN e as instituições sem sofrer um ostracismo acadêmico. Obrigado. Fernando, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, boa noite a todos. Agradecer a explanação do professor Aguiar. Aproveitando que a gente está num grupo de... Vocês me escutam? Sim. Certo. Aproveitando que a gente está num grupo de ensino de história, eu acredito que o senhor já contemplou a pergunta que eu vou fazer, mas se for possível falar um pouco mais da relação ensino de história com o patrimônio histórico. O ensino de história ele tem por objetivo formar cidadãos conscientes de que são sujeitos históricos,
Daí, a partir do momento que a gente tem muito do nosso acervo patrimonial evocando a memória, né, das elites, governamentais e não dos excluídos, de que forma a gente consegue fazer essa relação sem fazer com que o aluno entre naquela armadilha de que a história é produzida pelos grandes heróis, pelos grandes nomes, e não pelos cidadãos como eles, que são alunos também que estão em processo de formação. É isso. A terceira pergunta é do professor Gilberto, e aí a gente encerra e o professor Ricardo pode responder. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Meu prazer é imenso de ouvir o meu querido amigo Uriá, muitos anos, que eu acompanho já há muito tempo as pesquisas e as comunicações do Ricardo, que sempre participa dos nossos simpósios de patrimônio na Ampur também. Enfim, não quero me alongar muito, porque o Ricardo já está há muito tempo sendo sabatinado aqui, né, com milhões de perguntas, que demonstra, né, que enquanto a exposição foi bastante instigante, por conta do próprio tema, né, Ricardo, que é muito atual realmente, isso dá uma enorme contribuição para a gente pensar, né, e nos ajudar a atravessar esse momento, né, cheio de inquietações, realmente, que estamos vivendo, né. Então, talvez seja mais, primeiro, né, eu acho que é uma questão muito delicada, porque a gente pode cair num iconoclastismo, né, e que não leva a nada, no meu haver, e eu acho que é importante a gente assumir também, né, isso. Eu acho que você foi corajoso nesse sentido, né, de se posicionar. Eu, como você também, mas eu acho que eu sou um pouco mais esquizofrênico, podemos dizer assim, porque eu acho que tudo tem a ver com o tempo, né? Então, as estátuas, as esculturas sempre, desde de suas origens, né? Elas sempre foram criadas e destruídas, mudadas de lugar, né? Então, faz parte da própria historicidade, né? Desse fenômeno. No entanto, né? Eu acho que é esse momento, sempre a gente se ater a esse momento dos usos públicos e presentes do passado, né? Como eles estão acontecendo, né? Nesse momento de reabertura da história por conta das demandas que estão ocorrendo, né? E o iconoclastismo ele pode levar a uma radicalização, né? Que também pode reverter uma situação completamente que não é a desejável. Eu concordo, assim, eu acho que, no caso do Monumento às Bandeiras, eu defendo a permanência do Monumento às Bandeiras, mesmo porque eu acho que ele tem uma história que é fantástica, né? Que tem a ver com a própria história da arte no Brasil, certo? Né? A partir do brecheret, do modernismo, tanto é que ele é criado, né, praticamente nessa ambiência do modernismo, né? A gente pode dizer que ele é uma iniciativa meio que tardia, até mesmo das comemorações do centenário, né, da independência, e que o movimento modernismo e a Semana de 22 é uma resposta, de alguma forma, a essas comemorações, né? Digamos que é uma outra comemoração também. E depois ele é apropriado em 54, que é uma tentativa de refundar São Paulo numa outra perspectiva. Então, por conta disso tudo, eu acho que ele tem uma história enorme ali, e fora que ele tem essa dimensão estética e uma aula de história da arte, né, que seria muito perdida se a destruição dele, né? Eu acho que talvez, em oposição a isso, é construir realmente aqueles que ou foram esquecidos ou foram feita uma leitura que não é a leitura que a gente entende de opressão, né, que está ali presente nesse monumento. Por outro lado, eu jamais defenderia, por exemplo, o Borba Gato. Eu botaria o Borba Gato fora. É feio, esteticamente ele é feio. É tosco, não tem proposta nenhuma, a gente sabe que é uma imposição total mesmo. Enfim, eu acho que caminha por aí um pouco essa questão também, né? Agora, eu acho que a tua fala me remete a tantas questões, mas só para a gente fechar um pouco, que eu acho que tem a ver com
esse momento das guerras das narrativas que nós estamos vivendo, né? Mas eu acho que, como o seu texto, em base, ele está dentro da história pública, né? Para a gente pensar também, são esses usos públicos, né? Do passado, nesse presente, como que a gente pode ver os movimentos sociais se articulando, né? E se apropriando, digamos assim, né, desse passado. Só para finalizar mesmo, para a gente pensar um pouco, por exemplo, qual seria, né, ou que leitura a gente pode fazer em relação às performances em torno dos movimentos. Porque muitos não destroem, mas fazem performances, né, extremamente significativas, de releituras mesmo, né, que são verdadeiras aí, lições, né, de história para a gente ver a necessidade de rever esse passado, tá? Então, só para fechar um exemplo, né? Em Joinville, a cidade, né, vista como a cidade dos imigrantes, certo? E construiu toda uma história, uma historiografia a partir dessa perspectiva, excluiu, por exemplo, os negros e índios, indígenas, que construíram igualmente Joinville, certo? E tem um monumento aos imigrantes, certo? Na cidade, onde estão, obviamente, excluídos aí negros e indígenas. E o que é interessante é que, na tese do Diego, ele faz uma leitura de uma intervenção do movimento negro, certo? Nesse monumento, né? Então, eles vão fazer uma ritualização, certo? No Dia da Consciência Negra, fazendo a lavagem, certo? Do monumento, certo? E instaurou uma nova data cívica, um novo lugar, ou seja, um lugar de memória que era, né, da opressão e da dominação, tornou-se também um contra-lugar, aí podemos dizer, né, do movimento negro. Então, só para a gente fechar isso, tá? Eu fiquei maravilhado com a tua fala, como sempre, gosto muito, então era isso. Não vou ter que tomar mais tempo. Então, vamos lá. O tema é, como o Gil colocou agora, é um tema super instigante, né? E, assim, eu comecei essas pesquisas, elas vêm desde a época que eu era professor da Universidade Federal do Ceará, preocupado com a relação do patrimônio histórico e a sua inserção no ensino da história. Ainda bem que hoje a UFC tem o privilégio de ter duas pessoas, como você, Gil, que é uma pessoa da área do patrimônio, e Ana Carla, que também está sempre fazendo esse diálogo do ensino de história com o patrimônio, arquivos. Outra questão de discussão, os museus também merecem uma discussão, né? Que tipo de narrativa visual existem nos museus, não só no patrimônio edificado, mas que narrativa, né? Através dos próprios circuitos, né? Expositivos, né? Dos museus. Eu vou tentar articular a pergunta do Alex com a do Fernando, porque ambos tratam, de certa forma, do tema da educação patrimonial e do ensino da história. Realmente, há uma crítica muito grande hoje feita em torno da perspectiva, quem pode falar muito bem sobre isso, que é expert no assunto, é o Átila. Eu vou botar aqui presente. Você vai concordar comigo. O IFAM teve um papel notável na política de preservação do patrimônio histórico. E é preciso que a gente assuma isso, porque, gente, é sério, está havendo um desmonte proposital, inclusive com possíveis mudanças na legislação de preservação do patrimônio histórico. Há projetos em tramitação, eu acompanho isso, é a minha seara, que tentam modificar o Decreto-Lei 2537, que aqui dá o grande substrato, né, à atuação do IFAM. Mas no campo da educação patrimonial, o IFAM se pautou muito por um trabalho da Maria de Lourdes Parreira Horta, que foi um trabalho importante à época, mas que eu considero que hoje já está um tanto quanto superado. Por quê? Porque a discussão que a Maria de Lourdes Parreira Horta fala, em torno da educação patrimonial, ela está muito ligada ao objeto em si, ao bem cultural. Ela toma como referência o objeto museológico. Uma discussão da educação patrimonial que hoje a gente muito coloca é no sentido de levar essa discussão da educação patrimonial para os diferentes sujeitos históricos. Não ficar atrelada apenas ao olhar do objeto, o objeto em si,
né, que sujeitos políticos, históricos, estão lutando nessa política de preservação do patrimônio histórico, né, nacional. E dizer para o Fernando também que é de vital importância, né, e sempre foi minha luta no curso de História da UFC, no sentido de trazer essa discussão da preservação do patrimônio histórico para o ensino da história. Isso é fundamental. Não tenho que mais... Na minha época, eu lutava muito para isso e era visto com um certo exotismo, né? Mas hoje é fundamental, na medida em que o historiador é um profissional da memória, que ele tem que ocupar esses espaços da memória, né? Fazer uma análise dessas narrativas presentes no patrimônio cultural, nos museus, nos arquivos, nos centros culturais. E, por fim, concordo com o Gil plenamente, eu sou contra também a derrubada pura e simples, né, desses monumentos históricos. Eles têm uma narrativa que pode ser perfeitamente contextualizada, né, na nossa história. E uma coisa que você falou muito bem, Gil, que eu gostaria de ressaltar aqui, é que eu não toquei na minha fala, mas eu vou falar também como uma pessoa que lida com a legislação de preservação do patrimônio histórico, não esquecer que também a pichação, a destruição, pela legislação brasileira, ela é considerada crime. Está na lei de crimes ambientais, né? Você depredar, dilapidar o patrimônio, pichar, né? E ainda mais se esse bem, ou se esse monumento, ele for tombado, há pena de detenção e multa pela legislação brasileira. Então é preciso que a gente também esteja verificando esses aspectos. Se, por um lado, é um movimento legítimo, não estou tirando a legitimidade, do movimento negro, no sentido de querer ter direito à memória, ocupar os espaços públicos, denunciar o racismo, né? Por outro lado, é preciso que a gente também tenha, em contrapartida, que se aquele monumento, né, é um monumento tombado, integra o patrimônio cultural do Brasil, ele também deve ser preservado. É um tema realmente bastante polêmico, mas eu me pauto, volto aqui a reafirmar, eu sou contra a destruição pura e simples, né, sem uma análise mais crítica, de possibilitar outras reapropriações, outras ressignificações desse mesmo monumento. E só para concluir, uma coisa que eu deveria ter falado, e até vou acrescentar para uma próxima exposição, é em relação à mudança dos monumentos históricos, né? Na minha pesquisa do pós-doutorado, eu constatei uma mudança que ocorre, é muito comum ocorrer, que eu chamei monumentos em trânsito. Monumentos que foram construídos em um determinado local da cidade e que, por um novo reordenamento urbano, esse monumento foi deslocado, né? Eu até brinquei, porque se deu no Rio de Janeiro o que eu chamo a dança da estátua. Havia uma estátua equestre de Duque de Caxias no Largo do Machado, e quando da construção do Panteão ao Caxias, essa estátua foi removida para o Panteão, né? Adquirindo um novo significado, certo? A estátua sai da praça pública e vai para o Panteão, né? É o caso de se pensar, né? Como algumas pessoas, alguns historiadores defendem, que essas estátuas que tratam de passados sensíveis, de memórias traumáticas, elas possam ser removidas para um museu, para algum outro espaço, e não simplesmente serem destruídas. Bem, era isso. Acredito que tenha respondido aí aos questionamentos. Tem mais alguma questão, alguma pergunta? Não, né, Cel? Não, foram todas respondidas. Não, foram todas respondidas. Bem, pessoal. Uma pergunta, não sei se o Gilberto ainda está na sala, ao mesmo tempo fazer uma propaganda. Esse ano nós teríamos o Simpósio Nacional de Patrimônio Cultural, promovido pelo GT do Patrimônio Cultural, da ANPU, né? Como é que está a discussão, se vai haver, se vai ser presencial, se vai ser online? Seria bom também que a gente ouvisse dele, né,
já que nós estamos discutindo patrimônio cultural, como pensa em se fazer esse simpósio que é realizado a cada 2 anos, e que esse ano seria em outubro na UFC. Boa, vai lá, Gil. Ricardo, então, a gente fez uma reunião semana passada e a gente enviou um questionário para os colegas que estão envolvidos já, né? Afinal de contas, são 17 colegas, 17 propostas de simpósios, mais as mesas, enfim, é muita gente já envolvida, né? E assim, a princípio, nós da coordenação éramos contra fazer virtualmente, né? Porque trazer o seminário, né, para o Ceará era uma demanda que a gente foi percebendo, né, durante esse período de construção do GT, de que o campo do patrimônio no Nordeste como um todo, ele cresceu, mas ainda não ganhou uma visibilidade necessária, né? Então, era importante a gente trazer para cá para consolidar esse campo do patrimônio aqui no Nordeste. E o Ceará esteve muito fortemente presente lá no Rio de Janeiro, e fez essa demanda para trazer aqui. Estava presente. Isso. E, então, para a gente seria um pouco perder esse sentido do lugar, né? E mostrar, porque o seminário ele tem aulas de campo, né? Aulas técnicas, né? Que a gente chama, né? Que vão para os lugares, né? Então, a gente também queria dar a ver esse patrimônio. Então, em função disso, a gente fez uma pesquisa agora, estamos aguardando. O fato é que não vai acontecer mais esse ano, certo? Ele tem 2 possibilidades que estão sendo consultadas. Realizar em abril, o ano que vem, aí, dependendo da situação, ele pode ser presencial ou virtual, né? Ou outubro do ano que vem, aí ficando 1 ano de distância, onde realmente aí talvez a gente garantiria que poderia ser presencial. Eu acho mais chato. Foi bem pensado. Eu digo isso que recentemente também, acho que ontem, recebi um comunicado de cancelamento de um evento internacional de políticas culturais, que é feito pela Casa Rui, e que esse ano não vai ser feito, né? Nem em termos virtuais, né? Mas é decorrência dessa toda a situação, né? Da pandemia, que ainda não nos assegura voltar a fazer um evento de natureza presencial, acredito, esse ano, né? Mas me coloca à disposição para a construção para o próximo ano. Tá bom. Valeu, querido. Bom, então, colegas, em nome do Laboratório de Ensino de História, do próprio departamento, da coordenação do curso, representada pela coordenadora, professora Cláudia Freitas, e dos nossos bolsistas, estudantes, pesquisadores do programa PAIP, né, que compõem o laboratório. Te agradece muito, assim, né, a força de todos até essa hora, um pouquinho mais de 6 horas, estarmos conversando, é sinal de que a conversa foi boa, né, nós fomos instigados e estimulados, e é óbvio que há muita coisa ainda a ser explorada, mas eu espero que sirva que tudo seja um começo para um debate ainda maior, que vocês possam procurar bibliografias e manter o contato, né, com o próprio Ricardo Oriá, que se coloca à disposição, e nós também do Laboratório de Ensino. Eu coloquei no chat o nosso e-mail e também o site. A partir de segunda-feira nós vamos disponibilizar o texto, alguns já têm também essa gravação desse momento do Conversas Paralelas, e dizer que alguém perguntou, eu coloquei no chat, que quem desejar declaração de participação e tal, sem nenhum problema, é só pedir, tanto pode pedir no meu e-mail, como no e-mail do laboratório, a gente manda na hora, certo? Então, também agradecer a Maria do Céu, que também é minha vice-coordenadora, digamos assim, do Laboratório de Ensino, e também o pessoal do grupo de estudo, do GPE, que está aqui, Prof. História, as pessoas que nós conhecemos nessa tarde, muito obrigada, e muito especialmente um agradecimento ao professor Ricardo Oriá, ao tio Zé Ricardo, vou terminar assim, né?
Ele também tem alguns parentes aqui no grupo, nesse grupo, tá bom? Então, assim, da minha parte, eu encerro. Se a professora se alguém quiser comentar alguma coisa, ou a professora Cláudia, fica à vontade, mais uns 2 minutinhos. É só agradecimentos mesmo, né, ao Ricardo Uriá, pela palestra tão instigante, que chegou, né, com várias perguntas, e realmente o debate foi muito bom. Agradecer a Ana Carla também, essa guerreira, que está sempre à frente das atividades no LEA e de tantas outras atividades. Essa menina não para, né? Enquanto coordenadora do Prof. História, enquanto coordenadora do LEA, realmente a Ana Carla é uma pessoa que também nos inspira. E queria também agradecer as bolsistas do PAIP, a Laís, a Dani e a Júlia, que também fizeram todo um esforço para se dedicar a esse momento e cumpriram tão bem. Então, agradecer, e a todos, né, que estamos ouvindo, muito obrigada. Obrigada, Gil, né, por também estar aqui junto, representa também o Departamento de História da UFC, agradecer os mestrandos, né, do Prof. História, que também estão aqui, os professores também, o Daniel, o Edmilson. Bom, é uma equipe bem consistente, né, e bem bacana. Bem colocado, Cláudia. Então, não foi... Gil, muito bom que você esteja aqui, você é a pessoa, nossa, dessa discussão. E a pessoa do patrimônio. Aqui mais próxima, né, coordena um grupo de estudo belíssimo, já bem consolidado. Então, e Daniel, e Edmilson, os parceiros do Prof. História, que estão todos aqui. Muito obrigada. Zé Ricardo, dá um tchau, quer falar alguma coisa? Não, as minhas últimas palavras são de agradecimento, foi muito bom, acredito que tenha sido uma tarde bastante proveitosa, e dizer que eu vou disponibilizar não só o PowerPoint da apresentação, como também o texto onde eu falo na questão do antimonumento. Eu vou passar para você e você repassa, que foi publicado no último livro, História, Memória e Direitos. Ok, né? Então tá, gente, bom final de semana, muito obrigada, um abraço, fiquem em casa e fiquem com saúde e em paz. Se cuidem. Tchau, gente. Foi um prazer, Ricardo, adorei te ver.